Olá pessoal, tudo bom, gente? Vamos iniciar mais uma aula de Direito Penal e a aula de hoje é focada no concurso da PC São Paulo. Vamos resolver questão. Vem aqui para mim. Olha só, como eu sempre digo para vocês, não basta resolver questão. Você tem que resolver a questão e entender, compreender por que você está errando ou acertando aquela questão. É por isso que a gente chama de análise e resolução de questões, beleza? E a gente tem um foco bem legal para a aula de hoje, que são as questões dos concursos da VUNESP. Porque o foco de hoje, pessoal, é a sua preparação e aprovação no concurso da PC São Paulo, que está vindo por aí. O edital falta pouco tempo para ser publicado. Então, é uma ótima oportunidade para você continuar aperfeiçoando seus estudos. Beleza? Então vamos ver aqui, olha lá. Nós vamos ter foco então na aula de hoje, pessoal, de uma ordem de crimes, de uma natureza de crimes muito importante na prova da PC São Paulo, que são os crimes contra a vida. Crimes contra a vida que são espécie dos crimes contra a pessoa, englobando neste cenário de crimes os crimes dolosos contra a vida, que são, e culposos também. Mas o nosso foco principal vai ser o doloso, considerando o que as bancas, principalmente a VUNESP, cobra. Mas a gente também vai ver crime culposo. Mas aqui o foco vai ser, portanto, em homicídio, infanticídio, auxílio, instigação, indução à automutilação e ao suicídio e o aborto. Essas 4 espécies de crime. Beleza? Vamos em frente então, vamos resolver questões, que isso aqui é maneiro demais. Olha essa primeira questão, galera. É uma questão muito recorrente, é uma matéria muito recorrente em questões, melhor dizendo, que é o tema do feminicídio. Você tem que saber feminicídio, galera. Não tem para onde correr. Vamos ver então o que a VUNESP nos cobra nessa questão. É uma prova de concurso desse ano, de 2023, bem atual. Diz assim: o feminicídio é forma qualificada de homicídio. A pena deve ser objeto de acréscimo de 2/3 quando a vítima é menor de 14 anos. Então o que a banca VUNESP faz? E essa questão ela é muito, muito própria da VUNESP. A VUNESP, galera, é uma banca legalista, principalmente nessas provas objetivas. Então é muito importante que você conheça a lei penal. Então se você está estudando a parte especial do Código Penal ou a legislação penal especial, a letra da lei é a sua primeira trincheira de estudo. Eu digo mais, não só isso. Estudar direito penal para a banca da VUNESP é passar necessariamente pela lei. Eu diria até que você tem que ter uma proporção aí de 60-40. 60% do seu tempo, isso em relação ao estudo individual. Não vou falar aí das questões e de outras técnicas de estudo. Mas de estudo individual, de estudo concentrado, 60% na lei, para você entender a lei, e 40% nos PDFs do que concurso. E nós temos lá um material super atualizado para você. Então você pega o nosso material na nossa plataforma, assiste as nossas aulas na nossa plataforma, assiste as nossas aulas gratuitas aqui no canal do YouTube do Que, e sempre com a lei à mão. A lei ela deve sempre estar à sua disposição, porque ela é referência maior. Então isso a banca quer nessa questão. Ela quer saber o seguinte, ó, você conhece o feminicídio? E você conhece as causas de aumento de pena do feminicídio? Vale dizer, você conhece o texto da lei? Então vamos ver as alternativas. Então, primeiro, um pouco antes da alternativa, a assertiva, que pergunta, que fala, dizendo que feminicídio é forma qualificada de homicídio, isso é verdade. O feminicídio nada mais é, pessoal, do que a morte da mulher em razão de gênero, e a própria lei penal diz pra gente, o próprio Código Penal diz pra gente o que significa essa razão de gênero. Aí ele quer saber o seguinte, tem causa de aumento de pena quando o menor, a vítima, é menor de 14 anos? Vamos ver as alternativas? Letra A.
Então a pena deve ser aumentada de 2/3 quando a vítima é menor de 14, em desprezo ou discriminação à condição de mulher. Essa alternativa não é legal, porque ela é bis in idem. Ela já está dizendo 2 vezes o que é feminicídio. Já tem denunciado o que é feminicídio, e aí na letra A ela coloca as razões legais de se considerar um crime feminicídio. Isso está no Código Penal. Então é como se ele falasse assim, ó, o feminicídio tem a pena aumentada de 2/3 quando é adolescente, porque é feminicídio. Não, letra A não tem lógica. A letra B, se cometido mediante tortura. Crime mediante tortura, pessoal, vai ter uma outra lógica. Porque aí você vai estar dentro de uma qualificadora de meio cruel. Né, de modo cruel. É quando você mata alguém mediante tortura, você mata alguém queimando. E aí a gente vai estar dentro de um cenário não de aumento de pena, mas sim de uma outra qualificadora lá do artigo 121, parágrafo 2º, onde você tem as qualificadoras. E eu peço venha aqui aos diletos colegas para ler para vocês, quando ele fala assim, lá no 121, segundo, inciso 4, se o homicídio é cometido, 4, a traição, emboscada ou mediante dissimulação, ou meio que dificulte a impossibilidade de defesa do réu. Aí ele vai no 3, que é o que nos interessa, com asfixia, que são a forma de matar, né? Os instrumentos de matar, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. A tortura é um meio cruel de homicídio. Então, ficaria no parágrafo 2º e não diz respeito, portanto, ao casamento de pena, e sim a uma própria qualificadora. Letra C. Por não aceitar o rompimento de relação amorosa. Isso não tem previsão legal, pessoal. Isso é daquelas alternativas que dizem respeito ao coloquial, ao cotidiano, que está na imprensa. E você não pode confundir aquilo que você ouve, vê, lê na imprensa, do que aquilo que está na lei penal, que é o que realmente nos interessa e que faz diferença para nós, beleza? Aí você tem os que são... Aí você tem a letra D, que é a última alternativa, e só pode ser ela, que não nos resta outra. Se o crime é cometido por empregador. Isso aqui é muito interessante. Porque o empregador, pessoal, ele exerce sobre a vítima, principalmente essas vítimas vulneráveis, ele exerce poder. E o que a lei penal quer, ao aumentar a pena do feminicídio ou do homicídio em face dessas pessoas, é reconhecer essa submissão da vítima, que a coloca numa posição mais fragilizada, de hipossuficiência, como a gente diz no direito. Então é assim, letra D, empregador. Quer ver o gabarito comigo? Vem ver o gabarito, galera. Olha lá que eu trago para você. Letra D, e o gabarito está lá na lei, sempre na lei penal, pessoal. Artigo 121, parágrafo 2º-B. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Esse parágrafo, ele foi incluído no Código Penal agora em 2022. E já está nas provas da VUNESP. Então existe uma grande chance dele incidir na sua prova. Olha lá o 2º-B, inciso 2. Aumento de 2/3 se o autor é empregado da vítima ou qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Considera-se, portanto, quando o autor do crime exerce a autoridade sobre a vítima, que essa vítima fica mais vulnerável e mais suscetível, por via de consequência, à violência do autor do crime. Beleza? Então ficamos com a letra D. Questão muito interessante e que traz uma matéria que foi incluída recentemente no Código Penal e, portanto, de muito interesse para o seu estudo. Vamos em frente. Olha essa aqui tem uma historinha mais longa. Essa é bem legal. É a história da aranha. Eu botei até aí a aranha, na cama. Olha que legal essa história, galera. Vem ler comigo. Mévio, sempre Mévio, né? Mévio, Tice e Caio, os 3 personagens dos exemplos clássicos de Nelson Gria no direito penal. Nelson Gria, que foi um grande jurista nacional no século passado, em meados do século, né?
década de 30, 40, 50. E ele sempre que escrevia os seus artigos e livros, ele usava os personagens Mévio, Tício e Caio para ilustrar os exemplos. Então Mévio, almejando ser o único herdeiro do patrimônio dos pais, falecidos em um acidente de carro, decide matar a irmã, criança de 11 anos de idade. Então Mévio vai matar a irmã para ficar com a herança. Mévio não vale muita coisa, né? À noite, entra no quarto da irmã e coloca uma aranha venenosa na cama, embaixo das cobertas. No dia seguinte, Mévio, ao ingressar no quarto da irmã, encontra-se em vida na cama da criança a empregada. Sem que Mévio soubesse, a criança, justamente naquela noite, em razão da luz de seu quarto ter queimado, dormiu no quarto da empregada e nada sofreu. Diante a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Então, olha lá, Mévio, ele queria matar a irmã. Aí, antes da irmã entrar no quarto, ou ela já está no quarto, porque a questão deixa bem clara, mas lá no quarto da irmã, ele coloca a aranha e sai. Ele não erra em relação a... Ele não confunde a pessoa que está ali, porque ele não observa quem é a pessoa, ele não procura saber quem é. Ele só ele executa a conduta criminosa colocando a aranha na cama da irmã. Mas quem está lá não é a irmã. Quem está lá é a empregada. E a empregada acaba morrendo. Questão interessantíssima essa da aranha. Vamos ver as alternativas. Vem comigo. Mévio será punido pelo crime de homicídio culposo. Para tudo. Vem aqui comigo. Galera, se a banca fala para você, Mévio, almejando ser o único herdeiro, decide matar, ele age com dolo. Essa decisão de matar é manifestação da vontade inequívoca de Mévio em matar a sua irmã. Logo, é uma conduta dolosa, não é conduta culposa. Existe dolo. É o que a gente chama em direito penal de animus necande, que é a intenção, o dolo de matar. Muito interessante. Então, letra A, já bote ela aí pro saco, porque ela não vale nada. Mas veja B. Mévio será punido pelo crime de homicídio doloso. Até aí você gosta. Praticado em detrimento da empregada. Vez que, por erro, atingiu pessoa diversa da que intencionava matar. A questão, a alternativa B, ela é muito legal. Você tem um executor querendo matar alguém com dolo e ele, na execução do crime, ele erra. O que a gente faz nessa alternativa? A gente marca um pontinho. Você gosta da letra B, você está propenso a marcá-la. Mas você não faz ainda. Porque em questão de prova, galera, corta aqui para mim. Em questão de prova, a gente não pode se precipitar. Então, por mais que você leia e você entenda que estão presentes elementos jurídicos ou factuais que correspondem à alternativa, à resposta certa da alternativa, você não marca ali primeiro e vai para a próxima. Você calma, você respira, falando, calma, marca lá o pontinho. Você vai voltar nela depois. Você pode até encontrar a letra B, marcar o pontinho e seguir para uma próxima, quando você faz aquela primeira passagem vertical na prova toda. Mas não é a hora de você marcar o gabarito, beleza? É só um indicativo de que ela é uma alternativa boa. Você tem que ter técnica para fazer a prova, né, galera? Não pode ser de todo jeito. Então, marcou um pontinho na B, vem comigo na C. Mévio será punido por 2 crimes em detrimento da irmã. 2 crimes. Homicídio culposo, pronto. Quando a banca falou na letra C em homicídio culposo, você já tira a letra C da jogada. Não há de se falar em negligência, imprudência ou imperícia nesse cenário de Mévio contra a irmã, ocasionando a morte da empregada por erro na execução. Você não fala em culposo. Então, letra C, você já elimina.
Letra D. Mévio será punido pelo crime de homicídio doloso, você gosta disso, praticado em detrimento da empregada, você gosta disso, incidindo, contudo, aí ele bota uma adversidade aí, causa de diminuição da pena em razão do erro contra a pessoa. Opa, vem aqui para mim. Galera, nesse cenário não há erro contra a pessoa. A banca em momento algum fala que ele confunde a irmã com a empregada. Não existe, portanto, o chamado error in persona, que é um erro acidental. O que existe, na verdade, é um erro na execução do crime. Ele queria acertar a irmã, ele executa mal o crime porque ele coloca a aranha sem se certificar da presença da irmã e mata a empregada. Seria diferente se ele chegasse no quarto da irmã, visse lá uma pessoa deitada, coberta, e ele confundisse com a irmã e executasse, e aí via que tinha matado a empregada e não a irmã. Aí é erro em pessoa. Em relação à pessoa, que é um erro acidental. No caso da questão, a banca não diz para você que ele confunde as pessoas. Não diz. A banca conta que ele vai executar o homicídio e ele acaba matando outra pessoa. Porque o erro está na execução do crime. E não na confusão, eventual confusão que ele tenha tido entre a sua irmã e a empregada. A banca não diz isso. Beleza? Então, cuidado. Vamos voltar lá para a nossa lousa. Então, ó, não existe erro contra a pessoa, letra D, você não gosta dela. Agora, olha aí. Mévio será punido por 2 crimes. Homicídio culposo, para. Vamos lá, galera. Primeiro que não tem 2 crimes, tem um crime único. Uma conduta e um resultado. Não existe nem a possibilidade de estender a outro bem jurídico, que não a vida da empregada, a conduta penalmente relevante de Mévio. Uma conduta, um resultado. O problema é que o resultado não sai de acordo com as pretensões criminosas de Mévio, porque ele erra ao executar o crime. Erro na execução. Letra E também está errado, não tem 2 crimes, é um crime só e o crime não é culposo. Não existe figura culposa nesse cenário. Então a gente fica de fato, pessoal, com a letra B. Mévio será punido pelo crime de homicídio doloso, age com dolo, consciência e vontade, é o querer, inclusive é um dolo direto, ele quer matar, praticar detrimento da empregada, vez que ele errou ao atingir essa empregada, porque ele tem intencionar matar a irmã, é um erro de execução do crime. Interessantíssimo. Vamos ver o gabarito? É exatamente isso, é letra B. Conforme o artigo 73 do Código Penal, que está expresso lá, galera. Olha lá, erro na execução. Quando por acidente, é o caso de Mévio, ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela primeira. E é interessante que a banca, ela não fala das consequências penais. Ele só fala de responsabilização por prática de homicídio. Se a gente pudesse explorar mais e melhor, a gente diria o seguinte, que inclusive ele vai responder como se tivesse matado a própria irmã. Beleza? Erro na execução do crime. Interessantíssima essa questão. É uma questão tranquila, mas que demanda de você conhecimento do crime de homicídio, óbvio, em primeiro lugar, crime contra a vida, e também a figura do erro presente lá no nosso Código Penal. Muito, muito, muito interessante. Vamos em frente, pessoal. Olha essa outra aqui, bem legal também. Muito maneira, muito bacana. E é bom a gente trabalhar aqui, que a gente vai falar sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, crime culposo, se tem, se não tem. Vamos ver? Vem ler comigo. X estaciona seu automóvel regularmente em uma via pública com o objetivo de deixar seu filho Z na pré-escola. Então, estacionou tranquilamente, vai deixar o menino na pré-escola. Entretanto, ao descer do veículo para abrir a porta de Z, veja que está tudo normal. Todo mundo faz isso, ou já fez um dia. Ou vai fazer.
não percebe que durante esse instante da saída de X para abrir a porta de Z, a criança soltou o freio de mão, o veículo então ele se deslocou e derrubou um idoso que vem a falecer em razão do traumatismo craniano causado pela queda. Então Z, a criança, libera o freio de mão, o carro desce e mata o idoso. Aí a pergunta não é sobre Z, a pergunta é sobre X, que é o genitor ou genitora. Ele não deixa claro. É pai ou mãe, é o responsável. Então vamos ver em relação a X. Letra A. Responderá pelo crime de homicídio culposo com pena mais severa do que estabelecida no CP, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB. Galera, é o seguinte, corta aqui para mim. Vamos raciocinar. Em que momento X ele atua para causar o crime? Qual é o liame que existe? O desdobramento físico causal da sua conduta em relação ao resultado morte do idoso. Em que momento X colabora por dolo ou por culpa para ensejar o resultado criminoso? Galera, em nenhum momento. Em nenhum momento. O que acontece é que Y é que atua. Y, sendo criança, inimputável, não sabe o que faz, ele age de maneira atabalhoada, ele age de maneira imprudente e ele enseja a morte do idoso. O X não colabora com esse estado de coisas. Esse estado de coisas advém de uma conduta somente atribuível a Y e não a X. E atenção, não existe em direito penal a transferência de responsabilidade criminal, ok? Fala assim, mas Adriano, ele é menor. Se ele é menor, os pais respondem pela prática do crime? Em direito penal, não. Pode ser que, do ponto de vista civil, em face de dano causado à vítima, dano moral, dano material, aí os pais respondem, que eles têm a chamada culpa em vigilando. Mas civilmente, penalmente não, porque existe um princípio constitucional que diz que a pena é intranscendente em relação ao réu. Então não dá para você atribuir um resultado criminoso a quem de nenhuma maneira contribuiu para a fabricação, a produção desse resultado criminoso. Senão, nós estaríamos num cenário de responsabilidade penal objetiva. E isso, como regra, não existe. Então vamos voltar lá na questão. Então olha só. Letra A, X não responde por homicídio culposo. Aliás, X não praticou crime nenhum, viu galera? Letra B, responderá pelo crime culposo. Então não responde por crime culposo. Letra C, não responde por crime algum, uma vez que não agiu com dolo ou culpa. Você gosta da letra C. Porque quando você olha para a conduta de X, qual foi? Sair do carro para pegar o filho para levar para a escola. Isso não configura negligência, porque a banca diz estaciona seu automóvel regularmente em via pública. Então ele não foi imprudente em nenhum momento, não houve negligência e muito menos imperícia. O que há é a conduta de Z, não Y, de Z. Z é que causa a morte. A conduta dele de liberar o freio de mão. E que X em nada colabora para isso. Nem por dolo, nem por culpa. Então não dá para você transferir a responsabilidade para X se a conduta de X não é penalmente relevante por ausência de dolo e de culpa. Então, galera, letra C é muito legal. Aí você bota um pontinho na letra C, você gostou dela. Mas vamos ver as demais. A letra D. Responderá pelo crime de homicídio doloso por dolo eventual ou dolo indireto? Ele assumiu algum risco? Ele olhou para o velhinho e falou assim, haja o que houver, dê no que der, vou sair aqui,
vou deixar meu carro na mão do meu filho, porque eu sei que ele pode baixar o freio de mão e atropelar. Não, a banca não diz isso em nenhum momento, isso não está na questão. Não está configurado o dolo, nem direto, nem indireto. Letra D está errada. Letra E. Responderá por crime culposo em razão de negligência. Não há negligência. O carro foi regularmente estacionado na via pública. Não houve inobservância de dever de cuidado. O que houve foi um evento fora de controle causado pela criança. Então, pessoal, nós temos mesmo como correta a letra C. Não responde por crime algum, uma vez que não agiu com dolo ou com pouca. Vamos ver o gabarito? É isso mesmo, olha lá. Letra C. Tendo em vista que não há a prática de conduta penalmente relevante por parte de X, nem dolosa nem culposa. Em tese, no caso sob exame, a prática de ato infracional. Se você fosse apurar responsabilidades, você teria uma responsabilidade socioeducativa, devido à conduta ter sido praticada por um menor. E, portanto, em relação a ele, não vai haver aplicação da lei penal. A gente vai aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente em face de ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo. Beleza? Então, não tem como imputar a X não, galera. Essa ideia, corta aqui pra mim, ó. Tomem muito cuidado, pessoal. Essa ideia de que os pais respondem pelos atos dos filhos, ela é válida fora do âmbito penal. Porque as responsabilizações penais, elas são subjetivas. Elas são do indivíduo. E caso o indivíduo seja inimputável ao autor do fato, como é o caso da questão, aplica-se a ele a medida pertinente. Como é criança, adolescente, medida socioeducativa. Se for doente mental, medida de segurança. O que não dá é para transferir essa responsabilidade para os genitores somente devido à condição de ser genitor. Seria uma responsabilidade penal subjetiva ou objetiva, o que traria grande insegurança jurídica ao nosso sistema. Beleza? Vamos voltar aqui para o slide, vamos para a próxima questão. Olha que linda essa questão aqui, bem interessante também, sobre um outro tema que é muito recorrente, né, pessoal? É você, a VUNESP, ela trabalhar, e outras bancas também, a questão de crime contra a vida, notadamente homicídio, combinado com uma análise de se há incidência ou não de causa de exclusão da ilicitude. Vamos ver então um caso. A, querendo causar a morte de B, descarrega contra este sua arma de fogo, atingindo por ser disparo. Rapaz, A deitou o aço em B. 6 tiros. Tá, tá, tá. B, socorrido por populares e levado ao pronto-socorro, é submetido à cirurgia de emergência e sobrevive. Então, tomou 6 tiros, sobreviveu. Então, houve aí, no caso de A em relação a B, uma tentativa de homicídio. Está bem caracterizado. Mas calma, tem mais. Das alternativas a seguir, assinale a correta, acrescentando ao texto dado a seguinte informação. Agora ele vai falar de B em relação a A. Ao perceber que A estava atirando em sua direção, mesmo lesionado pelos disparos, B sacou sua arma e repeliu a agressão, atingindo mortalmente A. Então B estava tomando tiro, reage àquela conduta violenta contra si, a chamada agressão injusta, e a banca diz isso na questão, né? Repele a agressão, atingindo o agressor. Vamos ver o que é que ele quer saber. Ele quer saber de B, ele não quer saber de A. Alternativa A. B não praticou o crime, pois agiu em legítima defesa. Excelente. Quando você olha para a alternativa A, o seu coração fica tranquilo. Porra, tá bem delimitado. Corta aqui para mim. Vinha cá.
O A deita o aço em B, dá 6 tiros. B, observando o ataque, recebe os disparos, que obviamente não atingiu órgãos vitais, e ele, para repelir a injusta agressão, ele dá aqui contra o agressor. E neutraliza a agressão, matando o agressor. Galera, isso é legítima defesa de gabarito. Está gabaritado no termo da lei penal. Bonito, bonito, bonito. Então a gente gosta muito da letra A. Mas aí você não marca de prima, porque você é um concurseiro inteligente. Você aprendeu com a gente aqui que é preciso você analisar todas as alternativas antes de partir para a próxima. Antes de você botar no gabarito oficial. Letra B. B praticou homicídio culposo em razão de estar no estrito cumprimento do dever legal. Não tem homicídio, não tem crime. Galera, se existe incidência de causa de exclusão da ilicitude, quais são as 4 causas legais, conforme o artigo 23? Vem aqui comigo na tela grande, no branco do meu olho. Olha lá. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. São as 4 causas de exclusão de ilicitude, conforme o artigo 23 do Código Penal. Então não há de se falar em homicídio, não há de se falar em nenhum crime, porque quando você exclui a ilicitude, você exclui o próprio crime. Porque a ilicitude é um dos elementos constitutivos do crime. Todo crime é um fato típico, ilícito e culpável. Retirou a ilicitude, deixa de ser crime. Retirou o fato típico, deixa de ser crime. Retirou a culpabilidade, deixa de ser crime. Então não há de se falar em homicídio, não há de se falar em nenhuma espécie de crime neste cenário. Vamos lá. Letra C. B praticou homicídio. De novo, não tem homicídio. Muito menos culposo, nem doloso, nada. Porque existe aí, nesse cenário, uma incidência de causa de exclusão da ilicitude. Logo, não há de se falar em crime, em homicídio ou qualquer outro tipo de ação criminosa. Beleza? Porque aí você tem a exclusão da ilicitude. Galera, se tem exclusão da ilicitude, não há de se falar em crime. Portanto, quando a banca fala para você na questão que há homicídio, ela está incidindo... Opa, calma aqui. Ela está incidindo em erro. Beleza? Vamos para a próxima? Olha só, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Aliás, antes da próxima, né, galera? O gabarito oficial, por favor, né? Vamos ao gabarito, então. Neste caso, portanto, nós temos a incidência do artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa, que é uma causa de exclusão de ilicitude. E, portanto, só voltando aqui, não existe incidência de crime. Beleza? Todo mundo feliz com isso? Então vamos lá. Deu uma melhoradinha aqui na luz. A gente continua a aula, que começou aqui a escurecer. Vamos lá. Então, 25, Código Penal, legítima defesa, não há crime. Vamos ver a próxima. Olha aqui. Mais um caso interessante. A gente adora esses casos, né? E você vê que eu peguei questões da VUNESP mais interessantes. Por vezes a VUNESP ela é muito legalista até demais. E se pega muito ao texto da lei. Eu procurei trazer questões para a gente resolver
de padrão VUNESP que sejam mais interessantes para o seu estudo, para você desenvolver o seu raciocínio acerca da matéria de direito penal, beleza? Então olha lá. Considere o seguinte caso hipotético. Matífanes, olha que nome danado, hein? Matífanes induz Quítemis, criança de 11 anos, a se automutilar. Quítemis se automutila tão gravemente que vem a falecer em razão das inúmeras lesões perpetradas em face da automutilação, que é algo terrível, né? Está muito vinculada a transtornos psiquiátricos, psicológicos, né? Que necessita de tratamento, né, pessoal, de ajuda, tratamento. É algo muito importante e que atinge as pessoas quando elas estão bem fragilizadas. E ainda tem gente que se aproveita disso para fazer o mal, né? Que no caso do nosso exemplo aqui da questão é o Matífanes fazendo mal a Quítemis. Diante dessa situação e nos termos do Código Penal, é correto afirmar que Matífanes, ao induzir Quítemis, resultando em sua morte. Vamos ver, então, como a gente vai responsabilizar Matífanes em face da morte de Quítemis em razão de automutilação. Olha a letra A. Responderá pelo crime de lesão corporal dolosa com resultado morte. Calma. Corta aqui para mim. Pessoal, a automutilação, ela caracteriza, a grosso modo, uma lesão corporal. Seria uma autolesão corporal. Mas você tem um tipo penal especial para tratar dessa matéria. E aí você aplica, portanto, o princípio da especialidade. Você pode ter um conflito somente aparente de normas entre a lesão do 129, de lesão corporal, e a lesão ou lesões da automutilação. A diferença, e aí é importante na sua prova, é você entendendo que ele fala de automutilação, você tem um tipo penal só para isso. Você aplica o princípio da especialidade, afastando o tipo geral do 129 e aplicando o específico lá do 123. Beleza? Muito interessante e importante essa questão. 123 não, 122. 123 é o infanticídio. Beleza? Vamos em frente, vamos voltar aqui para a questão. Então, não há lesão corporal, há 122. Letra B. Responderá pelo crime de homicídio. Opa. Você gosta disso. Galera, lembre que a vítima, Quítemis, tem 11 anos. Abaixo de 12 anos, incompletos, é criança, não é nem adolescente ainda. E, portanto, é um ser humano absolutamente em formação. E do ponto de vista moral, psicológico, é frágil, é hipossuficiente e absolutamente suscetível a influências de terceiros. Principalmente se esse terceiro é um adulto e alguém que exerce alguma autoridade sobre ela. E quando isso ocorre, a criança que é alvo dessa ação de mutilação, de automutilação, quando morre, o cidadão que pratica a conduta não vai responder com a automutilação qualificada. Não devido à hipossuficiência da vítima. Ele responde pelo resultado morte da vítima. Isso é muito interessante. Então você gosta da letra B. A letra B é maneira. Letra C. Responderá pelo crime de suicídio. Galera, vem aqui para mim. Corta aqui no branco do meu olho. Não existe crime de suicídio. Suicídio não é crime. A instigação, a indução ou o auxílio ao suicídio é que constitui crime. Mas o suicídio de per si, e quando as bancas falam assim, a banca fala na sua questão, que responderá pelo crime de homicídio,
Ele está falando de um fato atípico. Então não dá para responder penalmente por fatos atípicos, galera. Então não é legal essa questão, essa alternativa, ela está errada. Vamos voltar lá? Então, letra C, errado. Letra D. Responderá pelo crime de lesão corporal culposa com resultado de morte. É a mesma lógica da letra A. Não há lesão corporal nesse cenário. Porque você tem um crime específico, especial para o automutilamento, as autolesões, que é o crime do 122. Letra E, não responderá por crime aqui. Responderá sim por crime e vai ser de homicídio. Então a gente fica mesmo com a letra B. Quer ver o gabarito? Como é bonito? Olha lá. Olha que bonito isso. Esse parágrafo 7º do 122 foi incluído pelo pacote anticrime, a Lei 13.968. Muito recente, em 2019, com início de vigência em 2020. Então isso tem uma boa chance de cair na sua prova. Na verdade, essa nova redação ela foi introduzida em 2019, né? Então, olha, induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Lembre lá, induzir é colocar a ideia na cabeça, instigar é fomentar a ideia, auxiliar é ajudar com um instrumento, materialmente. E olha o que diz o parágrafo 7º. Olha como é bonito isso. Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo é contra menor de 14 anos, porque quando resulta a morte, a automutilação, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, que são aquelas pessoas suscetíveis a essa influência, os ditos hipossuficientes, como os doentes mentais, por exemplo, ou alguém que já está doente, por exemplo, o cidadão, ela é maior de idade, mas é diagnosticado com depressão. O autor do crime sabe disso e utiliza essa fragilidade patológica da depressão para atuar contra a vítima. Então, porque a lei fala, ou qualquer outra causa não pode oferecer resistência psicológica a essa ação. E nem resistência física, por vezes. Responde o agente pelo crime de homicídio. Então vai haver aqui uma desclassificação. Você vai sair do 122 e vai lá para o 121. Trata-se de homicídio. Excelente. Vamos em frente. Opa, olha que lindo isso aqui. Serena havia acabado de dar luz ao seu filho, o seu filho. Mas em razão do seu estado emocional, caracterizando o estado puerperal, você, opa, já ouvi essa palavra. Veio a tirar dolosamente a vida da criança. Considerando o disposto no Código Penal, é correto afirmar que essa conduta de Serena, letra A, caracteriza o crime de infanticídio. Excelente. A letra A, de largada, já deixa você feliz. Olha, ela acaba de dar à luz. Ela, em face de desequilíbrio emocional, ela está em estado puerperal, ou chamado puerpério, que é o momento que vai ali, logo após o parto, se reverbera no tempo, podendo até se caracterizar uma doença, porque existe o estado puerperal psicótico, que aí é doença mental e precisa de intervenção psiquiátrica. Então o filho nasce e logo depois ela é influenciada por estado puerperal, ela mata o seu filho, nascituro. É infanticídio. Letra B, infanticídio. Desculpa, letra A, infanticídio. Gostamos da letra A, bota o pontinho lá, mas não marque agora no gabarito. Letra B. Não é considerado crime. Letra B é esdrúxula, né, galera? A mãe que mata o filho é crime. Agora, se ela dissesse assim para você, a banca, que ela está sobre um estado puerperal psicótico e que ela não tenha autodeterminação, aí ela estava chamando a Serena de doente mental, nos termos do artigo 26. E ela seria, portanto, considerada inimputável. A inimputabilidade
é um dos elementos da culpabilidade. Quando você afasta a imputabilidade, você afasta a culpabilidade e, por via de consequência, afasta o próprio crime. Porque lembre, crime é toda ação ou omissão, né? É todo fato típico, ilícito e culpável. Há de haver culpabilidade. Então, é crime sim, letra B está errada. Letra C. É considerado crime de homicídio qualificado. Isso aqui é muito interessante. Corta aqui para mim, vem aqui no branco do meu olho. O que as bancas gostam de fazer? Elas gostam de botar pegadinhas e misturar alhos com bugalhos. A Vunesp fez nessa questão do homicídio e do infanticídio a mesma coisa que ela fez com a automutilação e lesão corporal, que são figuras típicas muito próximas. O infanticídio, galera, é uma espécie de homicídio, mas é um homicídio privilegiado, mas que tem uma denominação típica própria, conduta típica própria caracterizada no Código Penal. Mas o desavisado, que não estuda conosco aqui no Concursos, pode confundir, fala, caraca, matar alguém, tirar a vida é praticar homicídio. E aí, pimba, faz uma leitura apressada, marca a letra C. Sim, veja, em termos gerais, você considera de fato o infanticídio um homicídio. Mas ele é um homicídio especial, que tem uma tipificação própria, que é a de infanticídio. Então tem circunstâncias de fato, circunstâncias jurídicas e incidência de elementos normativos especiais que individualizam o infanticídio do homicídio. Beleza? Muito interessante. Então cuidado. A banca ela pode querer te confundir nisso. Ela pega uma figura genérica e confronta com a especial e chama aquilo que é especial da figura genérica. É o caso do infanticídio com homicídio. É o caso da automutilação com a lesão corporal. Bem interessante. Né? Vamos voltar aqui. Letra D. Caracteriza o crime de homicídio, a gente sabe que não é, com agravante de a vítima ser recém-nascida. Não é homicídio. B. Letra E. É considerada crime, mas Serena ficará isenta de pena por ter sido influenciada pelo estado puerperal. Galera, é o seguinte, corta aqui para mim. A isenção de pena é possível. É o que a gente chama quando o juiz ele deixa de aplicar a pena. E aí você tem o perdão judicial. Na verdade, no caso da letra E, a isenção de pena adviria de uma exclusão da imputabilidade, lá do 26, quando se diz é isento de pena. Mas para ter isso, a banca teria que dizer no enunciado da questão que ela não tem autodeterminação, como ordena o artigo 26 do Código Penal. Pegue aí seu Código Penal no 26. Tenha sempre à mão o Código Penal, galera. Ele é fundamental no seu estudo. Porque fala assim, ó, o 26 do CP, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em nenhum momento a banca diz isso. A banca só diz no enunciado da questão que há incidência de estado puerperal. Mas esse estado puerperal não é psicótico. Logo, ele não caracteriza doença mental. Logo, você não aplica o artigo 26. Logo, não há isenção de pena. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso quadro, nossa questão. Então, ficamos mesmo com a letra A. Vamos conferir no gabarito. Olha o gabarito. Letra A. Olha lá o infanticídio. Matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Beleza? E vamos para a última questão da aula de hoje, para a gente fechar esse ciclo de crimes contra a vida, é o aborto. Uma questão sobre aborto aqui bem interessante, que inclusive é uma matéria relacionada ao tipo penal do aborto, que tem incidência importante em concursos públicos, que é a atuação do médico. Então vem ver comigo. A questão refere-se às normas do Código Penal.
É correto afirmar que o aborto praticado por médico, letra A, não é punível, ainda que haja outro meio de salvar a vida da gestante. Galera, atenção. O aborto praticado por médico dá-se em duas hipóteses. Ou para salvar a vida da gestante, em detrimento da vida da vida intrauterina do bebê, ou é uma ou é outra, é verdadeiro estado de necessidade, ou então quando o estupro é resultante de estupro. E o médico é que faz esse diagnóstico, essa observação em sede de exame de corpo de delito. E aí você vai ter um procedimento formal instaurado, um inquérito policial, por exemplo, para apuração do crime de estupro. Então são essas duas hipóteses. Ou existe um estado de necessidade ou o exercício regular de um direito. A letra A fala, não é punível, ainda que haja outro meio. Ora, se há outro meio para salvar, você não tem conflito de bens jurídicos. Não tem estado de necessidade na letra A. Porque você pode fazer de maneira diferente, sem sacrificar o bebê. Então, letra A está errada. Letra B, não é punível se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Aí você gosta. Então, você tem a vida da gestante e a vida da criança. Dois bens jurídicos, vida. E a lei penal autoriza, nesses casos, sacrificar a vida que está em formação, iniciando, que é o do bebê, dentro da barriga da mãe, para pôr a salvo a vida já consolidada, aquele centro de direitos consolidados, que é a vida da mãe, a vida da gestante. Então, letra B é muito boa, você gosta dela, você marca um pontinho, mas não marca no gabarito ainda. Letra C, não é punível em hipótese alguma. Não, não existe essa generalização, essa liberdade para praticar aborto do médico. O médico é limitado a duas hipóteses legais. Letra D, é punível se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de ser representante legal. É exatamente o contrário, não é punível, não há crime, porque aí seria o estupro resultando em gravidez, aí é o exercício regular de um direito. Então, letra D é esdrúxula. Letra E, não é punível, até aí você gosta, se a gravidez resulta de estupro. O aborto não é precedido, não tem que ser precedido de autorização da gestante ou seu representante legal, se ela não puder fazê-lo. Nós ficamos mesmo, então, com a letra B, não é punível se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Vamos ver o gabarito? Olha lá, artigo 128 do Código Penal. Não se pune um aborto praticado por médico. Esse não se pune, leia-se, não há crime. Quando o aborto ele é necessário, existe um estado de necessidade, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o exercício regular de um direito, que é o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez é resultante de estupro, isso fica determinado, detectado através de exame médico. E o aborto é precedido, tem que ter, ou com esse consentimento da própria gestante, ou se ela não tiver capacidade para isso, o seu representante legal. E corta aqui para mim. E é isso, galera. Olha, a aula de hoje bem legal, bem divertida. Resolução de questões VUNESP com foco na PC São Paulo, galera. De direito penal. E a gente viu os crimes contra a vida. Então, uma lição importante de hoje, primeira trincheira de estudo é a lei penal. Principalmente de questões relacionadas aos crimes em espécie. Você tem que ir lá no Código Penal, ou na legislação penal, é o que a gente chama de direito de lei seca, né? Na lei seca, sem comentários, e aprender a dinâmica da lei. Mas você vai aprender muito mais sendo nosso aluno do que lá na nossa plataforma, se inscrevendo, fazendo as assinaturas de todos os planos que o que tem para você, todas as soluções para a sua aprovação em concurso. E lá você vai ser meu aluno, minha aluna, com aulas especiais, gravadas, especialmente para você, com matéria em PDF todo novo, com mapa mental, com planilha de revisão, com conteúdo doutrinário, legal, jurisprudencial, tudo atualizado. Além disso, né, pessoal, tem todas as soluções de inteligência artificial do que concursos para você na nossa plataforma.
Então eu aguardo vocês na nossa próxima aula de Direito Penal, seja aqui no nosso canal do YouTube do Que, seja na nossa plataforma do Que Concursos. Um forte abraço, até lá e avante!